Boa noite, José Ricardo. Boa noite também, Andréia e Adriana Dantas. E a toda a família Dantas, sejam bem-vindas. Olá, Valéria Cruz, muito boa noite também, seja bem-vinda. E obrigado, viu, Valéria, pela sua companhia, pela participação de vocês, sua, do Robinho, da sua irmã, né? Lá no nosso encontro no Amo. Obrigado mesmo pelo carinho e por ter nos auxiliado, né? Foi uma ajuda em tanto. Você, a Tuca também, né, Tuca? Boa noite. Muito obrigado também pela participação, pelo carinho, por estar lá presente conosco. Foi realmente fantástico e maravilhoso. Boa noite, Anitta e Clarindo. Sejam bem-vindos. Olá, Elaine Lavez. Boa noite. E uma boa noite especial para Amanda, né, Elaine? Não sei nem se ela vai conseguir entrar. Hoje é aniversário dela, né? Então as nossas preces e orações com certeza vão também para a Amanda. Leda Lovato, boa noite. Boa noite também, Sr. Luiz Alberto. Olá, Marlene Silva, boa noite a você e a todos os nossos companheiros aí da comunidade. Olá, Flávia, Andréia, muito boa noite também, seja bem-vinda. Valéria Moura, muito boa noite. Olá, Valdete, boa noite. Maria Eleusa, boa noite também, seja bem-vinda. Helenice, muito boa noite. Michele e Gabriel Rossato, também sejam bem-vindos. Cecília, muito boa noite, Cecília e Reinaldo, os nossos anfitriões, né, de sábado. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, pelo convite e por tudo. Realmente, Tuca, é sempre um prazer nós podemos participar de determinados eventos, e aquele lá foi realmente muito bom, e uma honra também para nós participarmos. Lourdes Ogato, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Sr. Antônio Onofre. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Selma e Dinho, muito boa noite e sejam bem-vindos. Valdete, hoje nós temos a Amanda e temos a Celeida também, que sempre participa conosco, fazem aniversário hoje. As nossas preces e orações vão aí para as duas, e para quem mais fizer aniversário, né, que a gente acaba não ficando sabendo, né, os nossos abraços, os nossos cumprimentos e as nossas orações. Cido, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Lilian, seja muito bem-vinda. E os nossos companheiros, né, que vão assistir depois. Olá, Edna Bueno, muito boa noite também. Olá, Neida Alves, boa noite. A Edna também teve quase indo participar conosco, né, Edna, mas não deu certo. Mas quem sabe, né, numa próxima a gente se encontra. Edilson Custódio, muito boa noite também, seja bem-vindo. Então vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, pedindo permissão a Jesus para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Ricardinho e Lúcia, boa noite. De modo especial, né, como nós já dissemos, para Amanda, Celeida, que fazem aniversário hoje. Pedindo mais uma vez a Jesus essa espiritualidade maravilhosa que derrame sobre todos as suas bênçãos, principalmente sobre os aniversariantes, assim como sobre os doentes e necessitados, aqueles que nos pediram orações, aqueles a quem gostaríamos de dedicá-las, aqueles cujos nomes se encontram anotados no nosso caderno de orações, de intenções, a todos aqueles que nesse instante estiverem aí no nosso pensamento, né? Sim, tem até uma senhorinha, amiga nossa, Dona Odete, de 96 anos, teve o início de infarto hoje, mas já fez cateterismo, está tudo bem. E para todas as outras pessoas, como dissemos, que se encontram aí nos seus pensamentos, que Jesus leve até eles as nossas energias, as nossas vibrações e o nosso desejo sincero de que restabeleçam o mais breve possível. E que nesse processo, sabemos que tudo envolve um processo, as nossas necessidades, as dores, as aflições, e que neste processo como um todo, despertemos cada vez mais a nossa consciência e estejamos aptos, preparados
para não somente seguir o Cristo, mas principalmente sermos seus representantes aqui, neste mundo de provas e expiações, enfrentando todas as dificuldades, as vicissitudes e, é claro, enfrentando a nós mesmos. Por isso precisamos de paz, e que a paz esteja com vocês, agora e sempre. Que assim seja. Muito bom livro, Sr. Luiz Alberto, Libertação, com certeza, um ótimo livro. Ercília Machado, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Jossanã, boa noite também. Boa noite, Natália Silva, seja bem-vinda. Isolina, muito boa noite. E porventura algum que eu esqueci aqui de cumprimentar. Lourdes, eu não me lembro se eu te cumprimentei, seja bem-vinda também. E aqueles que estão participando hoje ou que participarão em outro momento, né? Que sintam-se abraçados pela espiritualidade e por todos nós. Maria Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Gente, segunda-feira, dia de nós continuarmos a nossa leitura, estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos lá no título A Beneficência, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Só baixar aqui um pouquinho, só isso. Roselene, Osmane e Diego, boa noite também para vocês. Então nós estamos justamente nesse capítulo, estudando a beneficência. Nos nossos últimos encontros nós vimos a leitura de São Vicente de Paulo, a mensagem que ele nos deixou, e principalmente por ser um espírito grandioso, foram muitos os seus exemplos e todos, pelo menos quase todos querem segui-lo. E por que não dar continuidade à tarefa que ele próprio iniciou? Aliás, é isso que nós fazemos em muitas das casas de oração, não somente espíritas, mas também católicas, protestantes. Sempre temos pessoas que querem se organizar e, através do auxílio aos demais, principalmente do auxílio material, procuram organizar-se nas associações, como a gente viu, boa parte delas fruto do trabalho, da ideia do próprio São Vicente de Paulo. E como eu disse, hoje nós vamos ver textos. São duas mensagens na sequência do espírito denominado Caritas. Olá, Rosalie, boa noite, seja bem-vinda. Esse espírito denominado Caritas tem duas mensagens, inclusive na sequência aqui do Evangelho, e mais umas outras. É um espírito que, pelo próprio Kardec que vai mencionar isso, gente, lá na Revista Espírita de 1862, que tudo indica que Caritas é o nome que Santa Irene, canonizada pela Igreja, utilizou. Santa Irene, hoje Caritas, naquela época vítima das perseguições de um dos imperadores, vamos assim dizer, mais carrascos que teve o próprio cristianismo, infringia penas cruéis às pessoas, Sr. Antônio Pazotto, boa noite, penas cruéis às pessoas, aos cristãos, e naquela época não podia se falar, não podia cultuar, não podia absolutamente nada sobre o cristianismo. E a gente viu, ou melhor, Santa Irene foi justamente uma pessoa de uma família originalmente pagã, só que se converteu ao cristianismo, e após essa conversão, eles procuravam, ou elas procuravam, ajudar todas as pessoas, principalmente levando a elas a consolação. E a gente vai ver nessas mensagens como que realmente, gente, a mensagem que ela deixa é justamente nesse sentido do exemplo que ela trouxe já naquela época. Veja, por volta do ano 300 depois de Cristo, assumir uma doutrina, e vejam que era uma doutrina relativamente nova, uma doutrina que tinha gerado apenas e tão somente perseguições. Muitas pessoas morreram, muitos foram os mártires porque se sacrificaram em prol dessa doutrina. E nós vamos encontrar
Santa Irene, juntamente com suas irmãs Ágape e Quilônia. Elas eram pagãs, se converteram ao cristianismo e após essa conversão, elas faziam de tudo para levar a palavra, a consolação a todos os cantos. Até que numa determinada oportunidade isso aí com certeza existe, né? Aquelas denunciações anônimas, aquelas delações, né? Agora a gente chamou de delação premiada. A pessoa vai lá e entrega, ó, na casa de fulano e tal, de ciclano, tem livros, tem não sei o quê. E aí deram a busca lá, encontraram alguns livros religiosos, cristãos, Bíblia. E naquele momento as suas duas irmãs foram pegas, Ágape e Quilônia, e ambas foram sacrificadas. Mais tarde, porque Santa Irene conseguiu fugir, e nessa sua fuga ela levou o que ela pôde de livros para continuar espalhando, veja, ela não desistiu não, para continuar espalhando a doutrina cristã, até que ela foi pega, e quando ela foi pega, ela foi execrada inclusive em praça pública, e mais alguns outros castigos que foram infringidos a ela. Não se tem muitas coisas sobre a sua própria história ou sobre outras eventuais reencarnações. Isso é que o próprio codificador nos traz. Eu achei muito interessante quando Kardec comenta lá na Revista Espírita, ele fala sobre uma obra de caridade que estava sendo ali feita e tal, principalmente partindo de doações, e Santa Irene chega, traz a sua mensagem e ela elogia o trabalho e principalmente a doação que foi feita no anonimato. Boa noite, Helena Coelho, boa noite também, Marinha. Ela elogia uma ação, uma doação que foi feita no anonimato. Gente, esse capítulo está querendo dizer o que para nós? Que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação, buscar os infortúnios ocultos. Olha o óbolo da viúva. Então veja, é um capítulo que vai falando muito para nós sobre caridade. E uma das coisas que Irene fez lá na Revista Espírita foi justamente elogiar uma pessoa que estava doando uma soma considerável, mas ela não quis aparecer. Ela fez essa doação no anonimato, mostrando efetivamente que esta doação não estava vinculada ao seu ego, mas à finalidade da prática do bem e da caridade. Então vejam, na época de Kardec, em espírito, ela conseguiu fazer este elogio, mais uma vez chamando-nos a atenção para a forma como nós fazemos a caridade. E não podia deixar de ser, né? Ou não podia ser diferente, porque ela se denomina Caritas. Caritas nada mais é do que a caridade. E uma particularidade. Esta prece de Caritas que nós conhecemos foi ditada por ela em 1873. Sabe essa prece de Caritas que todo mundo adora, que é uma prece maravilhosa, pelo menos no meio espírita era muito comum? Pois é, foi justamente esse espírito que ditou, que claro, representa também uma poesia e um roteiro de vida, né? Podemos assim dizer, fantástico. Bom, Caritas vai iniciar o seu texto exatamente se autodenominando ou se chamando de caridade. É como se ela adquirisse esse pseudônimo ou como se ela estivesse escrevendo em nome da caridade. E já começa dizendo que a caridade é o único caminho que vai levar a Deus. Veja que são ideias e mensagens parecidas com a de São Vicente de Paulo. Inclusive, diz ela, caridade, única que leva, podem segui-la sem titubear, pode seguir sem medo, que vocês não vão errar. Gente, foi isso que o próprio Cristo nos disse. Foi ou não foi? Sim. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Fazer o bem.
prática do bem, prática da caridade. É o que Cristo exatamente ensinava. Então, Cáritas simplesmente repetiu as palavras do Cristo. Podemos ir sem titubear, sem medo de ser feliz, de absolutamente nada, né? Maria Souza, boa noite, seja bem-vinda. Podemos ir tranquilos. E ela vai dizer aqui para nós, eu até vos adianto, que boa parte desta mensagem, a gente vai perceber que Cáritas, inclusive como espírito, não apenas e tão somente na sua época encarnada, mas como espírito, ela vai trabalhar também na difusão dessa caridade. Nós vamos ver um trechinho aqui, aliás, mais de um trechinho, que ela vai justamente dizer como que ela inspirava as pessoas a buscar ajuda, assim como ela inspira as pessoas a levar ajuda. Vejam que, se intitulando, se autodenominando caridade, chamando-se de caridade, ela faz exatamente esta ponte entre beneficiado e o benfeitor. E em especial no segundo texto, ela vai dizer isso diretamente para nós. Então, ela vai, na sua mensagem, inicialmente dizer que ela vê, que ela enxerga como espírito, né? E a gente percebe isso como espírita, ela vê, ela enxerga muita miséria, muitas lágrimas. E mesmo assim, ela procurava sempre estar inspirando coragem para todas as pessoas que passam por essas dificuldades. Né, Vânia? Boa noite, Joana Carneiro. A Amanda aí, ó, acabamos de falar nela, no aniversariante do dia. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda e mais uma vez um feliz aniversário de muita paz e alegria para você. Então, ela, Cáritas, enxergando, repito, para mim do mundo espiritual, as pessoas necessitadas, ela vem lhes inspirar coragem, principalmente porque nas suas próprias palavras, o acaso não existe. Deus, absolutamente, em momento algum, Ele vai desamparar os seus filhos ou vai conceder-lhes um fardo mais pesado do que o limite das suas próprias forças. Não, de jeito nenhum. Por isso nós precisamos desenvolver em nós essa coragem para lutar contra todas as dificuldades, contra todos os obstáculos, contra todas as vicissitudes. E por que não? Pedir auxílio, pedir socorro sempre que precisar, sempre que necessário. Ora, quando você, ou quando nós, ou aqui, Cáritas, olhando de um outro plano, enxergando corações necessitados, enxergando, olha como é que ela coloca, corpos como verdadeiros tiranos do espírito, ou seja, ela entende e enxerga o corpo como uma prisão para o espírito. E enxergando o corpo como uma prisão, ela vai perceber que as necessidades do corpo representam sim sofrimento para a alma. Por isso a necessidade de justamente jogar uma pitadinha de coragem. Joga uma pitadinha de coragem para que a alma suporte estes pesos do corpo. Sim, o corpo naquele instante pode ser um tirano, mas sabe que é aquele tirano que vai proporcionar que o espírito nunca mais tenha necessidade de passar por essas dificuldades. Elisângela, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vinda. E o interessante é que ela vai inspirar coragem nesses corações que estão sofrendo e passando por isso. Mas ela mesma diz que sabia, que entendia, que por mais que ela inspirasse coragem às pessoas, às almas, aos encarnados, ela sabia que aquilo ali não enchia
o estômago. Não reconfortava o estômago para quem está passando fome. E ela conta um trechinho que é realmente marcante, que ela vê, que ela percebe. Mães com crianças ali, passando por essa necessidade e dificuldade, e logo após essa inspiração de coragem, ela diz que ela vê a mãe como se a elevar a criança e depositando-a nos braços da espiritualidade, pedindo para que a espiritualidade proteja aquela criança. Olha, gente, que coisa fantástica. Que coisa fantástica, sim, desse ponto de vista da observação do espírito de Cáritas e do reconhecimento, da compreensão, que ela sabe que esses corpos, sendo tiranos, eles têm as suas necessidades, e às vezes a gente não consegue sanar essas dificuldades. Por isso a sua palavra, a sua mensagem vem para inspirar coragem e, acima de tudo, para inspirar aqueles que têm condições a ir em busca do infortúnio oculto e ajudar essas pessoas que passam por essas dificuldades. Mães que possuem o seio estéril por não ter o alimento adequado, devido para a produção do leite que iria amamentar crianças. Mas ela precisaria, com certeza, trazer um pouco dessa coragem para que essas mães pudessem readquirir as forças para a sequência da sua existência, da sua vida. Vai dizer Cáritas que mais adiante ela vai enxergar também velhos, pessoas que se colocaram numa determinada situações, mas não porque quiseram. A grande maioria delas, se não quase todas, pelas circunstâncias necessárias para o seu crescimento, fruto de equívocos, com certeza, lá do pretérito, mas que estavam ali naquele momento, naquele instante, passando por dificuldades. Sim, expiação, porque não foi fruto do seu desleixo desta existência. E por estarem passando por uma expiação, eles também precisariam do apoio, eles também precisariam do estímulo da própria coragem. Veja, Cáritas está tocando nos dois tipos de caridade que a gente pode fazer, tanto na material quanto na moral. E aí, vendo essas dificuldades, ela fala: gente, por favor, vocês que estão aí mais próximos, olhem por essas pessoas, vejam as dificuldades delas, ajudem-nas a resolver esses problemas. Vocês não vão se arrepender em hipótese nenhuma se vocês a auxiliar, se vocês conseguirem matar a fome dessas pessoas, se vocês conseguirem diminuir o seu prejuízo. Ela vai dizer, como espírito, ela está fazendo alguma coisa. E o que ela está fazendo? Está nos orientando, trazendo a sua mensagem e mostrando para nós essa árvore chamada caridade, cujos frutos, ou um desses frutos, é exatamente a beneficência, que é o que nós estamos estudando, para que a gente aprenda, para que a gente pratique, e principalmente para que a gente tenha a noção do que acontece nesse planeta, né? Cidinha, boa noite. Olá, daí, muito boa noite para você e seu companheiro, sejam bem-vindas. Então, ela mostrando a árvore da caridade e um dos seus galhos, que é justamente a beneficência, ela está também praticando a caridade. E aí o texto que vem na sequência, justamente dela também, a gente vai perceber que ela vai dizer o seguinte: olha, que tem várias maneiras de fazer a caridade. Ela estava inclusive dizendo para nós: eu estou fazendo de um jeito, vocês têm outra forma de fazer, e várias outras. E engraçado, né, ou interessante, melhor dizendo, é que nesse texto ela vai trazer para nós a diferença
entre esmola e caridade. Olha para vocês verem. Isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Mas ela fala, olha, peraí, a esmola, ela é útil, porque alivia a fome de quem necessita. Mas a esmola, ou se nós a tratarmos dessa forma como esmola, ela é humilhante para quem recebe e humilhante também para quem doa. Por isso ela vai dizer, ó, caridade é diferente de esmola. A caridade é justamente aquela virtude que vai procurar unir o beneficiado com o benfeitor. Unir não é separar. Por isso que a gente diz, né? Ah, vou lá, entrego alguma coisa para alguém e tal e pronto. Às vezes espero muito obrigado, tem gente que não espera nada e tal, está resolvido. Não. Diz ela que a caridade, ela une beneficiado e benfeitor. E aquele que está dando vai ter a oportunidade de buscar e de reconhecer essa caridade e principalmente o auxílio que ele está recebendo. Pois é, Marinha, é realmente uma palavra muito forte. Então, Caritas fala isso aqui para nós. Esmola é uma coisa, caridade é outra. A esmola é humilhante para as duas partes, a caridade não, porque ela une as duas pessoas. Olha para vocês verem que coisa interessante, e que às vezes a gente faz uma leitura, a gente passa assim tão rapidamente pelo texto, que a gente não consegue perceber essas diferenças. E ela vai acrescentar, sim, caridade, mais ou menos, né, aquilo que a gente já viu lá na 886, já viu não, né, nós estamos vendo, é porque eu repito ela várias vezes, lá na questão 886, em que consiste a verdadeira caridade praticada pelo Cristo? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Logo na sequência ela vai justamente dizer isso, olha, a partir do momento que vocês são indulgentes, que você consegue entender e compreender a dificuldade do outro, inclusive daquele que está precisando, entre aspas, da sua esmola, você vai manter-se unido a essa pessoa de alguma forma. E essa união, sim, ou quando você consegue identificar essa união, sim, você vai perceber que está praticando a caridade. Você vai ver o que é a caridade e você vai sentir, como a gente viu com o São Vicente de Paulo, você vai sentir um prazer e uma satisfação nesta prática. E ela vai dizer mais, vocês querem outras formas? Ó, pegue essa doutrina, esse conhecimento novo que vocês têm. Pegue essa doutrina, esse conhecimento novo e procure passar isso adiante. Mas não é para vocês constrangerem as pessoas ou fazerem, obrigá-las a seguir a sua doutrina, não. Veja, isso ela fez lá naquela época como Santa Irene. Ela saiu divulgando, difundindo o cristianismo, sobretudo mostrando consolação. Olha como é que essa doutrina é consoladora. Então ela fala, ó, aqui agora vocês também podem fazer isso. Sem constranger ninguém, mas mostre para as pessoas o quanto essa nossa doutrina ela pode ser consoladora, e ela é consoladora. Sem constrangimento, sem obrigação, respeite o livre-arbítrio delas, mas, se for possível, como diz ela aqui, leve elas nas nossas reuniões. Vocês levando elas nas nossas reuniões, nós teremos a oportunidade de ajudá-las, nós teremos a oportunidade de mostrar a elas o caminho. Então, são formas de se fazer a caridade. O que ela já falou aqui, ó? Indulgência, a própria beneficência, passar para as pessoas as oportunidades que nós estamos recebendo com essa doutrina maravilhosa, não misturar esmola com caridade. E aí, gente, no finalzinho do seu texto, ela vai trazer para nós uma pequena historinha, uma forma, ou mais um exemplo de se praticar a caridade. E é uma historinha que eu acho que quase todos vocês já conhecem. Olá, Filomena, muito boa noite, seja bem-vinda. Não importa o momento, é sempre um prazer tê-la aqui conosco.
Aquela historinha que Cáritas comenta, que fala, né? Olha, veja um grupo de senhoras se reunirem. E nessa sua reunião, o que elas fazem? Elas juntam e procuram trabalhar alguma coisa, trabalhar para alguém, principalmente aproveitando a época para preparar para o inverno, porque a gente sabe que o inverno ele é mais difícil e pesado para todos, né, dona Leopoldina? O inverno é difícil e pesado para todos. Então, o que essas senhoras fazem? Elas se reúnem e vão fazer alguma coisa. Olha, o que a gente pode fazer para aliviar a dor e o sofrimento, principalmente no inverno das pessoas? Ah, vamos confeccionar roupinhas? Beleza, então vamos confeccionar roupinhas para as crianças, para as adolescentes, né, para os bebezinhos. Vejam, é a forma como ela viu, como ela enxergou. Pessoas que se reúnem ali no anonimato, nós não precisamos falar nada para ninguém. Pega, vamos fazendo as coisas, vamos construindo, e aí depois nós distribuímos. Simples. O que nós precisamos de fazer? O que nós precisamos de como é que nós podemos dizer? De sobrenatural para agirmos dessa forma. E aí o que ela vai dizer? Ó, gente, eu estou falando para vocês. Eu imagino ela, tá? Como caridade. Ela adotando, ó, eu sou a caridade, tá? Por isso Cáritas. Eu sou a caridade. É a caridade que está nos chamando, tá? Não é ela não. É a caridade nos chamando. E ela falou, vocês podem vir me acompanhar, que vocês não vão se arrepender. Vocês não vão se arrepender em hipótese nenhuma. Por quê? Porque esses são os ensinamentos do próprio Cristo. E digo mais, e aí ela vai e coloca inclusive nessa pequena historinha, essas mulheres que se reúnem, elas são também auxiliadas. Elas vão receber comunicações dos Espíritos e vai encorajá-las ainda mais. Vocês estão de parabéns, continue assim. Continue nesse processo ou nessa organização e procure aliviar a dor e o sofrimento dos outros. Até que ela mesma vai dizer, ajuda-te que o céu te ajudará. Lembram dessa frase? O próprio Cristo disse. E ela vai dizer que, olha, façam, auxiliem. E Deus não vai deixar faltar, em hipótese nenhuma, clientela para vocês levarem a termo essa tarefa de vocês. Podem fazer sem medo de ser feliz. Façam, distribuam, doe aquilo que você tem, ainda que seja parte do seu tempo, ainda que seja suas habilidades, ainda que seja o seu dinheiro, mas procure trabalhar em prol de alguém e em especial dessas pessoas ou comunidades mais pobres. A Valéria ainda comenta aqui, né? Sim, amar como Jesus amou. Os Espíritos, né, Valéria, estão justamente falando isso para nós, repetindo as lições do Cristo. Até a Marinha falando aqui, né? Quando era pequeno, entendia o porquê das mulheres que não trabalhavam doavam mais, mas quem pedia geralmente eram os homens. E esses Espíritos vão justamente nos auxiliando nessa compreensão, né? Principalmente por quê? Porque, peraí, cada um vai contribuir com aquilo que tem. E a gente vai percebendo que aqueles que parece que não têm nada, a doação deles acaba sendo maior do que aqueles que têm. Pela forma de se fazer. E por tudo aquilo, né? Que vamos assim dizer... por todo o esforço além que precisam desprender para poder chegar a esse objetivo. Mas é isso que Cáritas coloca aqui para nós. A gente já vai fechar aqui essas duas mensagens. São mensagens muito curtas, mas de muita profundidade,
e que nos ajuda a entender. Gente, caminho para a salvação, hoje, acima de tudo, caridade. Aproveitemos essa caridade. E por que não, né? Como a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho disso no sábado, para muitos inclusive, a caridade vai representar um verdadeiro sentido para a vida de algumas pessoas. E pode significar um sentido para a nossa própria vida. E isso Caritas está procurando demonstrar isso para nós. Encontre sentido para a sua vida. A caridade é um desses. A transcendência, a própria fé. Existem vários. Mas a caridade, aliada àquilo que o próprio codificador nos ensina, fora da caridade não há salvação, vai nos permitir estarmos bem e em paz conosco mesmo e com todos aqueles que estão à nossa volta. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Parabéns aos aniversariantes. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro, meus queridos companheiros.